Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Queria agradecer inicialmente a Soraya e toda a organização do evento, os colegas que estou conhecendo hoje aqui também. Vou falar um pouquinho sobre publicidade de bets nos esportes. Escritório, eu sou sócio do Sadi Morishita Advogados. A gente tem atuação é, muito forte em três grandes setores: setor de games, setor de iGaming e o setor de negócios digitais, que inclui ativos digitais, criptoativos, direitos dos influenciadores. Então a gente tem aí uma caminhada nesse sentido. Trazendo um pouco sobre a regulamentação de bets no Brasil, ela iniciou em 2023, mas antes disso a gente já tinha um mercado muito vasto no setor, porque a gente tinha um mercado cinzento. Então, antes de 2018, o setor de bets no Brasil, ele não tinha uma legalização, e a gente teve a legalização em 2018. 2018 foi incluída a modalidade lotérica de apostas de cota fixa, apostas esportivas de cota fixa, e desde 2018 até 2023, a gente ficou numa zona cinzenta. O que é a zona cinzenta? A gente tinha uma legalização do setor, mas a gente não tinha regulamentação. Então, as empresas acabaram atuando nesse setor sediada fora do Brasil, ou seja, em países como Curaçao, Malta, Gibraltar e outros países, e com regulamentação nesses países. Com o aumento de apostas no mundo inteiro, especialmente no Brasil, o governo brasileiro começou a enxergar essa potencial arrecadação para o setor aqui no Brasil. E aí foi quando a gente teve uma, uma retomada do PL de 91, que estava dormindo, né, no Congresso, o qual a gente teve aí o andamento no Congresso Nacional. Então, esse PL, projeto de lei de 91, ele acabou sendo retomado pelo Congresso Nacional com vistas ao aumento das apostas no Brasil. O que aconteceu a partir dali? A gente teve muita discussão a respeito disso no setor. As apostas esportivas já estavam sendo muito exploradas no Brasil, um crescimento enorme, e o país viu a chance de tributar o setor por óbvio. Em 2023, a gente teve uma montagem ali no Ministério da Fazenda, da Secretaria de Prêmios e Apostas. A SPA ela foi criada justamente para poder regulamentar o setor em um ano. Então, a gente teve a regulamentação no final de 2023, em que todo o setor de apostas esportivas ele foi regulamentado. Mas aos 48 de segundo tempo, inclusive jogos online. Ou seja, na lei de 2018 a gente tinha a previsão dos jogos das apostas esportivas e no final dos 48 do segundo tempo a gente teve a inclusão de jogos online, que são apostas, que são os cassinos online. A parte dos cassinos online são realmente hoje um dos maiores frutos financeiros das apostas no país, porque o giro é muito rápido. Ou seja, para você fazer uma aposta esportiva, você tem que ter uma previsão de um evento esportivo, né? No cassino online, o giro é muito rápido e ele acaba tendo as apostas numa dinâmica muito mais rápida. Bom, o que significa aposta de cota fixa? Aposta de cota fixa significa esses eventos específicos, né? Ou seja, eu tenho um evento específico de que eu posso saber quanto eu vou apostar e quanto eu vou ganhar por essas apostas. E aí a gente entra um pouco na parte das apostas nos esportes, porque hoje a gente tem as apostas esportivas que os esportes estão incluídos por uma portaria do Ministério do Esporte que saiu no início deste ano, e até então a gente não tinha a clareza de que os esportes eles estavam incluídos em apostas esportivas. A partir deste momento em que houve, obviamente, essa portaria publicada pelo Ministério do Esporte, a gente teve maior segurança em que as casas de apostas pudessem incluir essas apostas, esses jogos, essas temáticas dentro dos seus sites para que o consumidor pudesse apostar. Então, ela é uma atividade regulada
e exige autorização e fiscalização. Pois bem, então 2023, retomando um pouco, a gente teve a regulamentação, 24 inteiro, a gente teve as portarias do Ministério da Fazenda, que regulamentou área por área dentro das apostas no Brasil, e aí o mercado regulado iniciou-se em 1º de janeiro de 2025. Em 1º de janeiro de 2025, a gente teve as licenças. Hoje a gente conta com aproximadamente 80 licenças federais no Brasil, em que cada licença ela possui até 3 marcas para poder ser utilizada pelo mesmo detentor da licença. Então, uma licença equivale a 3 marcas, 3 sites, e aí você pode operar em 3 sites distintos do seu grupo econômico ou um grupo econômico distinto. E hoje a gente possui dentro de cada licença, então, essas 3 marcas podendo ser exploradas. A gente estima que hoje temos 180 casas de apostas federais operando no Brasil regularmente. Então, isso é um número que parece grande, mas quando a gente estava no mercado cinzento, o número era muito maior. A gente tem um dado do próprio Ministério da Fazenda em que a SPA já derrubou mais de 23 mil sites de casas de apostas no Brasil de forma ilegal. Ou seja, a tendência é crescer e hoje o mercado ilegal ele equivale a 50% ainda do mercado de apostas no Brasil. Ou seja, se você tem 80 licenças no Brasil operando regularmente, a gente está falando de 23 mil casas de apostas que foram derrubadas, e aí a gente tem ainda 50% do mercado sendo explorado ilegalmente. Bom, falando um pouco aqui dos patrocínios, né, ou seja, os esportes, eles estão ligados com isso também, porque o que se espera das apostas nos esportes é realmente a gente ter um investimento maior, seja nas ligas, seja nas orgs, seja com os players, influenciadores e lives que os próprios streamers acabam fazendo dentro do setor de esportes. Então, a gente sabe que hoje tem uma grande utilização, uma grande exploração dessas pessoas, né, no setor, mas a gente tem que tomar vários cuidados aqui que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Eu expliquei um pouco sobre essa parte da regulação, então a regulamentação ela é muito rígida e ela foi inspirada em mercados já mais maduros, como por exemplo o UK, Reino Unido. Reino Unido a gente tem um mercado desde 2005, que a gente teve ali uma regulamentação mais madura no setor, e obviamente o Reino Unido ele já tinha a exploração de apostas desde 1961, mas depois a gente teve, obviamente, a migração para o mercado online em 2005. Desde então, a gente acabou tendo um mercado mais rígido no Reino Unido, e lá é um dos maiores mercados do mundo. Então, hoje, só para a gente ter um pouquinho de noção de dado também, que eu gosto de dar sempre dado, o Brasil ele é o 5º mercado no mundo de apostas, ou seja, a gente só tem um ano, estamos fechando um ano de mercado regulado, e o primeiro mercado, obviamente, de apostas no mundo é os Estados Unidos, o segundo mercado é o Reino Unido. E a gente tem Rússia, Itália e Brasil. A nossa regulamentação, ela trouxe, então, várias portarias, conforme eu mencionei, de autorização e licenciamento, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, uma política muito forte, por conta de o mercado ele levantar dúvidas, né, de onde o dinheiro veio, de onde a gente tem, né, esse mercado anterior ali na zona cinzenta. Então, quando as empresas vieram para o Brasil ou procuraram se estabelecer aqui dentro, tem uma política muito rígida da origem dos recursos a respeito da operação, e obviamente isso passa por uma autorização do Banco Central, ou seja, o Banco Central ele analisa a origem lista dos recursos para poder operar, e a própria Ministério da Fazenda também possui essa análise. A gente também tem integridade esportiva e competitiva, publicidade e promoção comercial e a proteção ao consumidor. Hoje a gente tem mais ou menos umas 12 portarias emitidas ali desde 2024, né, do Ministério da Fazenda, e cada portaria foi separada em cada temática. Então foi muito bem organizada as temáticas ali dentro da regulamentação. Isso ajudou bastante a dar uma clareza e uma segurança para quem quisesse investir no Brasil nesse setor. E uma das portarias que são as mais importantes que a gente considera justamente a publicidade e a promoção comercial, porque ela passa por todo o setor, seja o setor de apostas esportivas do mercado de
de futebol, de basquete, de vôlei e também no esportes. E ali a gente tem alguns pontos importantes a serem considerados aqui nos próximos slides. Que eu falei já um pouquinho a respeito das portarias. E aqui a gente tem porque as bets apostam nos esportes. Então, eu me recordo lá no início da pandemia, quando a gente atuava ali, estava atuando para o setor de esportes, com orgs, com influenciadores, streamers, a gente começou a ver um movimento muito forte das apostas, né, naquela zona cinzenta que a gente comentou. E esse mercado, ele acabou crescendo muito, não só as apostas, mas o setor, obviamente, de esportes na pandemia. Todo mundo em casa, não tendo muito o que fazer, então todo mundo no computador, no celular, e aí a gente acabou tendo um crescimento enorme dos esportes e, coincidentemente, das apostas esportivas também. E aí, quando atingiu esse setor, a gente tem algumas linhas tênues. Ou seja, a gente tem um público jovem dentro dos esportes que a legislação não permite as apostas para menores de 18 anos. Então, um dos principais desafios aqui é como eu metrifico, como eu separo a publicidade para esse segmento, para esse público. Então, como eu enxergo que aquele jogo, aquele campeonato, ele tem um público menor, majoritariamente menor de idade ou maior de idade, né? Qual é aquele público dos influenciadores, daquele influenciador específico que eu vou patrocinar, ou daquela hora específica. Então, tudo isso tem que ser analisado previamente, porque é, é, o controle é muito difícil de ser feito. Então, a casa de aposta ela tem que ter muito dado para poder analisar, mas mesmo com as mensagens de alertas que a própria portaria exige, a gente tem uma complexidade enorme de que não basta apenas ter lá publi, não basta apenas ter maior de 18 anos, não basta falar que o jogo tem que ser responsável, as apostas responsáveis, que a aposta não gera ganho financeiro, que você vai ficar rico, porque isso é uma mensagem apenas. Como eu consigo executar esse controle efetivo? E aí é um desafio enorme porque movimenta muita cifra e, obviamente, os influenciadores, as orgs estão atrás do recurso financeiro para alavancar a sua operação. Então, obviamente, ela segue com a sua precaução no contrato, segue sua precaução ali na publicidade em si, mas o que a gente vê na prática é que não tem uma análise, uma metrificação no dia a dia da operação. As apostas ao vivo, né, que a gente está comentando um pouco aqui, que é perfeito para live betting, né? Então, jogo em tempo real, reações imediatas e decisões instantâneas. Então, é perfeito para quem faz lives, perfeito nos jogos ali, nos próprios campeonatos, para quem está comentando ali os campeonatos, as odds, que são ali os parâmetros de apostas, né? Quanto o multiplicador de quanto você pode ganhar numa aposta. E ali você consegue ter tudo em tempo real, o que facilita não só as apostas, como o engajamento do público. Mercado diverso que a gente pode ter nos esportes, então a gente pode ter diversos jogos, né, CS, LoL, Free Fire e outros campeonatos regulamentados, então tem que ter um licenciamento dos campeonatos, né, o campeonato tem que ter uma organização e os jogos têm que ser licenciados ali para poder realmente se enquadrar nos esportes da portaria do Ministério dos Esportes que eu comentei há pouco. E a gente também tem esse desafio das apostas, não é só apenas pelo resultado. Assim como eu traço um paralelo do futebol, né? O futebol não é só quem vai ganhar e vai perder. Quantos gols, se toma cartão amarelo, se toma cartão vermelho, se tem escanteio, seja qualquer outro parâmetro que você tem ali dentro de uma partida, você pode apostar. Nos esportes não é diferente. Então, né, qual a duração do mapa, quantos rounds, quantos kills, enfim, seja qual for a forma de você poder apostar ali dentro, também é possível dentro de uma casa de aposta. E, por fim, a integridade competitiva, ou seja, esse risco do match fixing exige essa cooperação entre bets e organizadores para monitorar padrões suspeitos e garantir fair play. Então, ou seja, essa parte de manipulação dos resultados ela é muito complexa. A gente teve os primeiros casos, não só no Brasil como no mundo, mas isso vem lá de trás. Né? Eu gosto de falar um pouco sobre o match fixing lá de trás. A gente tem alguns esquemas que foram muito importantes, como, por exemplo, na Itália, em 1980, a gente teve o esquema Totonero. O esquema Totonero ele foi um esquema do campeonato italiano, em que Milan e Lazio
tiveram envolvidos e foram rebaixadas para a Série B, por exemplo, e outros jogadores da seleção italiana, por exemplo, tiveram não só suspensão, prisão e também até banimento do futebol. Então isso começa lá de trás, esse esquema de match fixing, né? Ou seja, da manipulação de resultados, e no Brasil a gente começou a ter casos muito importantes, como a máfia do apito. Né? Então, em 2005, a gente teve um caso grande de máfia do apito, em que a gente ainda não tinha regulamentação aqui no setor, e aí a gente teve ali a absolvição, né, do árbitro à época por uma ausência de uma regulamentação. Então, até saiu um seriado recentemente, para quem quiser ver, tem interesse, tem um seriado da máfia do apito muito interessante, que ele explica um pouco desse esquema, e ele também dá um pouco de noção para a gente de como isso já vem lá de trás, é uma questão muito cultural, não só do Brasil, mas de quem gosta de apostar. E recentemente a gente teve outros esquemas no Brasil, como o esquema penalidade máxima, que foi instaurado pelo Ministério Público do Goiás, e recentemente o Bruno Henrique, né, são casos públicos que eu estou comentando aqui, então é completamente aberto, e do próprio Paquetá no campeonato inglês. E aí a gente já teve, inclusive, julgamentos recentes, acho que foi nesse mês, de absolvição, mas teve punição pecuniária, teve punição até eventualmente de suspensão de partidas desses atletas. Isso serve muito para o esporte também, porque a gente traz como analogia esses precedentes para a gente poder avaliar o cenário concreto de esportes. Então, qual o principal ponto aqui das bets no esportes? Né? A gente tem os patrocínios integrados, né, nas equipes, ligas, torneios e streamers exibem marcas de bets. A gente teve um boom ali na pandemia inicialmente, mas a gente viu que deu uma caída recentemente nesses patrocínios, mas a ideia é que possa ter mais investimentos no setor para poder alavancar esse mercado de games no Brasil, que é um dos maiores do mundo. A gente precisa disso para poder realmente alavancar o setor. E aí, por outro lado, a gente tem situações aqui de cautela quando a gente fala dos patrocínios aqui no setor. Então, por exemplo, as bonificações agressivas, por exemplo, para as orgs, para quem está fazendo a propaganda, que são os atletas, que são os streamers e os influenciadores. Antes de 2024, quando a gente ainda não tinha regulamentação, a gente estava na zona cinzenta. E como é que funcionava a publicidade no setor, por experiência própria aqui que a gente teve em alguns casos? A bonificação, ela era permitida como ainda é, só que ela tinha um incentivo para você angariar novos apostadores. Ou seja, eu chegava lá e falava, vem para minha casa de aposta que você vai ganhar R$ 300, por exemplo. Com a regulamentação, isso foi proibido. Ou seja, você não pode ter esse incentivo do bônus para poder ter cadastro de novos usuários. Isso atrapalhou um pouco as casas de apostas, os próprios influenciadores e os streamers também e as próprias orgs. O que é permitido hoje? Permitido hoje você trabalhar com a bonificação para a casa de aposta, tá? Mas desde que ela esteja dentro, já cadastrada no seu sistema. Ou seja, se eu tenho um apostador cadastrado ali dentro, eu consigo oferecer diversos bônus para ele poder continuar jogando ali dentro. Então, qual que é o espírito da lei? O incentivo ao plano de fidelidade. Assim como a gente tem em outros mercados, o plano de fidelidade é o que as casas de apostas hoje exploram muito. Então, os planos de fidelidades bem estruturados para que ela possa realmente oferecer e diferenciar uma casa para outra. Então, eu consegui oferecer essas rodadas grátis, mas eu nunca poder atrelar a um depósito financeiro prévio. Então, eu não posso nunca atrelar a um bônus um depósito financeiro prévio. E essas ativações digitais, elas se dão, obviamente, pelos banners, códigos promocionais, links de afiliados e overlays. Ou seja, isso tudo é quando tem uma publicidade por um Stories, um Reels ou na própria live, a gente tem que seguir parâmetros da portaria 1231, da SPA, do anexo 10 do CONAR e, óbvio, das regras do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Mas essas regras específicas, elas trazem exatamente o que esses players precisam fazer na publicidade. Então, por exemplo, hashtag publi, maior de 18 anos, não pode apostar com intenção de ganho, aquilo tudo que a gente já comentou inicialmente. Tá? Então, se não tiver
essas mensagens publicitárias, isso pode gerar um risco não só para a casa de aposta, mas assim também com o influenciador. E aí, quando a gente fala da responsabilidade, a gente fala em responsabilidade solidária. A portaria 1231, ela traz exatamente a responsabilidade solidária do influenciador com a casa de aposta. Aqui é o que a gente comentou, né? Ou seja, o governo ampliou a lista de esportes e os games liberados para aposta online incluem jogos de tiro. Então, antes ali da portaria 35 do Ministério do Esporte, a gente não tinha essa clareza. Depois a gente acabou tendo essa extensão e essa possibilidade do esportes. E as casas de aposta hoje possuem muito essas possibilidades de apostas dentro dos seus sites. E aqui também o tamanho de mercado, né? Eu gosto de frisar esse tamanho de mercado. A gente tem sempre o lado, né, positivo, mas a gente tem que sempre bater na tecla de que o mercado não é um mar de flores. E, obviamente, a gente tem que sempre pensar na cautela de quando você está trazendo essa publicidade para o setor, para a org, para o influenciador, como você estrutura um contrato, como você orienta, né, o seu cliente para que a gente não tenha qualquer tipo de problema ali na operação. E aqui é um dado interessante que acabou de sair da própria SPA, ou seja, que o mercado de janeiro a outubro deste ano, ou seja, a gente está no primeiro ano de mercado regulado, em 10 meses de setor, a gente já teve 8 bilhões de reais de tributação no setor. Ou seja, a gente tinha em 2024, quando a gente não tinha um mercado regulado, que era ainda a zona cinzenta, as empresas estavam se preparando para poder obter uma licença junto ao Ministério da Fazenda, a gente tinha 49 milhões apenas em receitas de tributação, arrecadação tributária 49 milhões, passou para 8 bi em apenas 10 meses. Ou seja, mais de 16.000% de crescimento para o setor. Então, ou seja, a gente tem aí um olhar muito profundo do governo e assertivo de que essa arrecadação ela tende a auxiliar o próprio governo, desde que, obviamente, essa destinação seja de forma adequada. E o Brasil ele deve encerrar 2025 como o quinto maior mercado do mundo, que nem eu mencionei anteriormente. Isso equivale a aproximadamente de 22 a 36 bilhões. Tem até uma outra pesquisa que traz um outro número, então a gente não consegue cravar, mas a gente tem aí, até agosto deste ano, a gente tem um valor de quase 18 bilhões já de receita bruta no setor, e final de ano a gente estima aí deve gerar entre 22 a 25 bilhões de receita para o mercado. Isso não quer dizer receita líquida, e sim uma receita bruta. Quando a gente fala de receita bruta, a gente fala de GGR, que é o Gaming Gross Revenue, que é a receita bruta do setor. Depois ali a gente tem a tributação, todas as despesas operacionais, que também incluem a tributação normal da PJ, e aí sim tem a receita líquida ali de cada casa de aposta. Que é a outra matéria que eu comentei, que fala, né, de uma outra consultoria que comentou que a gente vai terminar com 9 bilhões de arrecadação e movimentação de 36 bilhões. Mas só aguardando até o desfecho aí de 25 para a gente poder analisar o tamanho real, né, do mercado. Mas já dá para a gente poder estimar que é um dos maiores mercados do Brasil hoje de setor econômico. Tributação, só terminando aqui a tributação para dar um pouco de visibilidade. Tributação hoje do setor de bets no Brasil é 12% sobre o GGR. Então, é uma tributação específica. E a gente tem a tributação da pessoa jurídica do lucro real, lucro presumido, que aí pode variar e pode girar entre 50% a 60% a tributação total de cada casa de aposta. Então, é a tributação que a gente tem hoje, mas já está uma discussão muito forte para aumentar a tributação no setor. Ou seja, inclusive hoje acabou de sair que foi aprovado no Senado e está para poder ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados o aumento da tributação no setor. Então, qual que é o aumento que eles estão desejando? De 12% para 15% a partir de 2026, e em 2028 a gente tem uma tributação que vai para 18%. Tá? Aqui a gente tem os princípios constitucionais ali do setor, né, de esportes vinculado às apostas. Então a gente tem proteção à criança e ao adolescente. Esportes é um setor que tem muitas crianças e adolescentes e a gente precisa tomar muito cuidado que as apostas não podem ser direcionadas para esse público. Essa vulnerabilidade do consumidor,
que as apostas são complexas. Ou seja, a gente tem muita gente que ainda tem ignorância, o que que é uma aposta, o que que são as bets, o que que isso pode acarretar. Ou seja, a gente tem o vício, que ele é muito preocupante no setor, a ludopatia, e hoje estima-se que 2% de quem aposta é ludopata, então há um trabalho muito forte, deve ter um trabalho muito forte do próprio governo para poder trabalhar essas pessoas. E aí, hoje o mercado que aposta é em torno de 18 milhões de pessoas, é muita gente, a gente está falando de quase 10% do de que aposta R$ 165 por mês. Então a gente está falando quase 10% também de um salário mínimo, que é muita coisa. Então há uma necessidade muito forte de conscientização e a gente já tem restrições do próprio STF de que pessoas que recebem Bolsa Família são proibidas de poder apostar. Isso tem que ser levado muito a sério, não só pela casa de aposta, mas também como por aqueles que estão trabalhando no setor. Aqui a gente falou um pouco, né, de proibição de direcionamento a menores, as mensagens de jogo responsável, vedação a promessas enganosas e a transparência e a identificação do anunciante. Então a gente tem que sempre ter essa mensagem clara na publicidade e nunca enganosa, para que a pessoa pode ter consciência do que está fazendo. Tem um caso muito curioso aqui, que é um cliente que a gente teve lá no escritório. Ele é um influenciador, um streamer grande, né? Ele tem aí 3, 4 milhões de seguidores só no Instagram. E ele fazia ele já fazia publicidade para uma casa de aposta, e aí ele mudou. E aí, quando veio a regulamentação, ele nos procurou para poder auxiliar, porque ele já estava mudando de casa, né, de bet, e a gente acabou estruturando ali as coisas para ele. E a gente acabou vendo que a estrutura que ele atuava na zona cinzenta é, era equivocada. Ainda que não tinha uma regulamentação, ela era equivocada. Por quê? O mercado ele adotava uma prática de revenue share. O que significa? Significa ali a receita compartilhada ali da casa de aposta com o influenciador. Então, a casa de aposta, o interesse em que aquele influenciador ele angarie o máximo de apostas para sua plataforma, cadastros e apostas consequentemente para sua plataforma, ele falava para o influenciador: o maior número de pessoas que você angariar, você ganha X centavos sobre cada novo cadastro para a plataforma. Então, o incentivo do influenciador era muito grande. Ou seja, ele incentivava muito o seu público a cadastrar na plataforma. E aí, muitas vezes, fazendo publicidade de forma equivocada, incentivando ganhos, né, não direcionando o público adequado. Essa era uma forma dos contratos que a gente sabe que tinha antes da regulamentação ali no setor. Com a regulamentação mudou. Ou seja, as casas de apostas também tiveram que adequar, e, obviamente, a gente teve ali uma diminuição no valor dos patrocínios também, porque os patrocínios eram muito altos, não só para as orgs, como para os influenciadores, para os streamers e para qualquer setor. E aí a gente acabou tendo uma diminuição e atrelado, inclusive, a outros tipos de metas pelas casas de apostas. Então, o revenue share hoje ele é proibido. Segunda coisa que era feito, que também não podia ser feito pelo próprio CDC à época, mas óbvio, a regulamentação ela veio para trazer maior clareza, é a parte da demo. As casas de apostas utilizavam plataformas demos, que são plataformas espelhadas, ou seja, eu tenho uma plataforma real e eu tenho uma demo rolando, mas é uma demo real. Eu só não tenho o pagamento da aposta. E aí, esse influenciador ele falou: olha, eles me pediram para fazer uma demo, faço ou não faço? Eu falei: obviamente você não faz, porque demo você está incentivando que você está ganhando. Né? Ele vai lá, faz uma live, mostra que está ganhando 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 50.000, e aí quem está olhando lá fica seduzido por apostar, por ganhar dinheiro, e aí ele acaba, obviamente, se ferrando, né, no português claro. E a gente tem um incentivo ao vício, e essa parte do vício saíram diversos estudos já, que muitas pessoas acabaram pegando dinheiro com familiares, com amigos, se endividando até o suicídio. Então é muito sério. Aqui a gente tem alguns exemplos de direcionamento a menores, de publicidade, o que não fazer. Então,
usar mascotes fofos, personagens estilo de desenho animado, ou linguagem claramente infantil. Isso não é permitido porque apostas para menor de 18 não é permitido. Anunciar em casas e torneios sabidamente consumidos por crianças e adolescentes, ou seja, saber em qual público eu vou direcionar aquela aposta e tomar muito cuidado com isso, para não se envolver nas apostas, para menor de idade. E oferecer bônus ligados a prêmios típicos de público infanto-juvenil, skins, gift, cards de jogos, sem mecanismos de restrição. Uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que até nos procurou e comentou: é, eu tenho uma pessoa que é um adolescente de 16 anos que aposta, só que ele usa o meu cadastro. E essa pessoa era pai da criança. Eu falei: você não pode fazer isso. Ah, mas não sou eu que estou apostando, é a criança. Eu falei: sim, mas você tem responsabilidade, porque você é responsável da criança. E aí a gente acaba enxergando como essas crianças e adolescentes acabam apostando. A gente sabe que tem, e muita gente ainda apostando, e a gente acaba se deparando com isso. E aí o que a gente orientou? Orientou que tivesse a exclusão imediata ali dentro do cadastro na plataforma. Né? Isso realmente não é permitido e tem que tomar muito cuidado. Promessas e mensagens, então ganha dinheiro fácil jogando, se você é bom de leitura, que você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, isso a gente já comentou um pouco. Jogo responsável realmente é um dos principais pilares da portaria 1231. Então, é o que a gente está batendo na tecla aqui. Eu não vou insistir muito mais, porque a gente já comentou. E aqui a gente tem a audiência jovem, consumo digital contínuo, gamificação da aposta e naturalização da aposta. Né? Então, a gente tem um risco enorme de ser considerada abusiva essas publicidades. E aí a gente tem diversas penalidades. Penalidade ela pode surgir desde a responsabilidade solidária de quem está promovendo, e aí uma indenização pecuniária. A gente tem a casa de aposta podendo ser suspensa a sua licença, podendo ter a cassação da sua licença também, que pode gerar um prejuízo financeiro enorme. Pode ter também um prejuízo administrativo para administradores de empresas que estão envolvidas ali nas publicidades. Então, eventualmente, um influenciador que tem uma empresa que ganha receita, ele pode estar envolvido nisso, assim como a casa de aposta também. E, obviamente, a gente tem a parte criminal. Né? Então, essa parte criminal ela é muito séria, que pode ter um envolvimento também a respeito disso, sem contar de uma punição pecuniária que a própria portaria da SPA ela envolve uma penalidade que pode ir até 2 bilhões de reais. A gente já falou um pouco sobre esses aspectos, né, da publicidade, das exigências legais e dos riscos jurídicos relacionados a isso, do direcionamento da, das publicidades também, a gente falou já bastante. E aí os órgãos de fiscalização e controle, que é muito importante, que a gente tem alguns órgãos de fiscalização e controle. Ministério Público, então através de inquéritos civis, ações civis públicas, a gente tem o Ministério Público atuando muito forte nisso. O Ministério Público, por exemplo, no caso do esquema da penalidade máxima, do próprio Bruno Henrique, foi envolvido para poder investigar. PROCONs estaduais e municipais, então hoje os PROCONs estão começando a ficar abarrotados em relação a isso também, de denúncias, de reclamações sobre o setor. Em 2024, a gente teve punição de, salvo engano, 43 VETs por publicidade irregular. Então, é bastante publicidade irregular que houve punição do próprio PROCON a respeito. As defensorias públicas, o CONAR, que ele tem um anexo 10 que ele soltou antes, um pouco antes da regulamentação, em outubro de 23, o CONAR soltou o anexo 10, porque o mercado já estava em andamento, na zona cinzenta, e ele traçou as diretrizes justamente para poder adiantar e evitar com que o mercado se proliferasse de uma forma indevida e equivocada. E órgãos reguladores de apostas, que é o que a gente está falando sobre a SPA. A SPA é um órgão fiscalizador e o Ministério do Esporte ele é o órgão em que ele fiscaliza aí manipulação de resultados esportivos. As consequências possíveis que a gente falou um pouco, né? Sanções administrativas e multas, recomendação de alteração e retirada de campanhas
Isso é muito sério. A gente teve ali em outubro de 24 também, a Senacom, que ela notificou as bets a respeito de diversas publicidades irregulares ali também. Então a gente teve uma atuação da Senacom muito forte por conta do bônus adiantado. E aí as casas tiveram que rapidamente se adequar à parte de não mais oferecer o bônus adiantado ali para cadastro nas suas plataformas, suspensão das licenças de operação e próprio cancelamento, ação de reparação de danos coletivos e o dano reputacional, que obviamente é um dos mais importantes também, né? Então ninguém quer estar envolvido no dano reputacional. Então se você, influenciador, streamer ou org de esportes, está envolvido num, num potencial irregularidade, obviamente vai sair na mídia e você vai ter aí uma divulgação e um dano reputacional que você vai perder a credibilidade e, obviamente, a gente vai ter uma perda não só financeira, mas de público de quem está de quem tá divulgando. E a gente fala um pouco sobre as boas práticas e agenda do futuro sobre o setor. Então, o que a gente sempre recomenda aqui é criar políticas claras de publicidade. Então, não só a casa de aposta, mas a org tem que ter uma política clara dentro da org para os seus players, né, para os seus influenciadores. Então, tem uma corresponsabilidade ali da org poder orientar da forma adequada quem está fazendo essa publicidade, utilizando, né, a sua marca, a sua identidade, para evitar essas consequências que a gente comentou agora há pouco. É, avaliar o perfil etário, né, dessa base de fãs, ou seja, a gente tem que ter uma análise se quais campeonatos as orgs estão atuando, se qual que é a faixa etária majoritária, minoritária, como eu faço para poder mitigar esse risco de direcionamento da publicidade ali do meu público-alvo. E aí, obviamente, para streamers e criadores de conteúdos, identificar claramente os conteúdos patrocinados, conforme a gente comentou bastante por aqui. A tendência do setor, aqui dando continuidade, cada vez mais a gente ter regras claras e um detalhamento regulatório muito mais forte. Então, como eu comentei, a gente foi inspirado em regulamentações já muito avançadas, como o UK, a própria Colômbia tem uma regulamentação de 2016, então, vamos fazer 10 anos aí de regulamentação de Colômbia. Espanha também tem uma regulamentação muito forte, a própria Argentina, e a gente acaba vendo, né, o que a gente comenta muito de volta para o futuro, o que a gente acaba vendo em direito comparado. UK recentemente colocou diversas restrições para apostas. Então, hoje no Brasil, você tem ali a autoexclusão do apostador, quando você identifica que ele é um apostador contumaz, e ele tem uma identificação de vício, que ele pode estar apostando e perdendo muito. Então, a casa de aposta ela pode utilizar isso como uma autoexclusão, assim como o player também ele pode colocar os seus limites ali a respeito de publicidade das apostas. Mas, por exemplo, o UK recentemente colocou um limite por aposta. Então, ela colocou que de 18 anos a 24 anos, cada aposta só pode ser de 2 libras. E acima de 25 anos, 5 libras. Então, isso nos leva a crer que, muito provavelmente, a gente tenha uma regulamentação que coloque esses limites de apostas para a gente poder mitigar esse risco da ludopatia, do vício, do endividamento e de outros fatores. A gente também tem uma questão de limitação de licenças também. Alguns países limitaram licenças. Então, pode ser também uma outra análise. A gente também está discutindo muito no setor plataformas e também os meios de pagamento. Então, os meios de pagamento que estão envolvidos só pode ser permitido pelo Banco Central. Então, isso já realmente mitigou um pouco o risco. Mas esse cruzamento de informações do setor, ele ajuda o cenário a identificar quais são os perfis etários que estão apostando, de onde vem, de qual setor, de que tipo de aposta, se vem de esporte, se vem de aposta esportiva, se vem de cassino. Então, é muito importante que seja identificado isso para que a gente evolua na regulamentação de bets no Brasil. E aí, se o ecossistema de esportes quer se beneficiar do dinheiro das bets, também precisa assumir o risco de fazer compliance sério,
proteger menores e garantir transparência com o público, com regras claras, fair play e responsabilidade. Então não é só o dinheiro, né? Então todo mundo está de olho no dinheiro das bets, mas obviamente que isso tem um encargo muito grande para quem está recebendo dinheiro e fazendo a publicidade. Que a gente falou um pouco sobre as tendências, né? Então, a gente tem uma agenda bienal aí da SPA para poder discutir o setor de bets no Brasil. Então, vai ter uma fiscalização mais intensa de campanhas e ambientes digitais, e aí a gente envolve games e esportes, porque é um setor que envolve muito, muito investimento, muito recurso, e tem muita gente que veio dos games, foi para as bets hoje em dia, e a gente acaba vendo que houve uma migração muito grande de um público de games para bets, e aí o retorno disso ele fica um tanto quanto complicado, né? Porque é difícil competir e as marcas também, elas não querem, outras marcas de setores distintos não querem associar suas marcas com quem está fazendo publicidade para bets, então acaba atrapalhando um pouco isso, então tem que ser levado em consideração uma análise. Org, você quer captar investimento com uma bet? Perfeito. Mas isso pode levar um risco de eu não ter outros patrocínios de outras empresas por conta disso, para não ter essa correlação de uma hora que tá sendo associada a uma bet, assim como os players, influenciadores e streamers. E uma classificação indicativa para conteúdo de apostas em streams e eventos, né? A gente falou um pouco sobre isso. E aumento de cooperação entre órgãos reguladores, plataformas e organizadores. Isso é muito importante, porque esses dados cruzados, a gente consegue ter, quanto mais dados, mais análise a gente consegue fazer e mais uma regulamentação mais efetiva, eficaz, a gente possuirá aqui no nosso ambiente regulado. E é isso. Queria agradecer a organização, Soraya e todo mundo. E se quem tiver dúvida, fico à disposição. Obrigado.